Fala galera, beleza? Sou o André Fernandes, professor de informática aqui no 3D Concurso. E a gente está vindo hoje aqui para trabalhar mais uma aula do nosso mini cursos em exercícios de informática, tá bom? Então, esse é um oferecimento do 3D Concurso, junto com o professor André Fernandes, para quê? Para melhorar a sua preparação. E hoje nós vamos falar de quê? Vamos falar de segurança da informação, tá bom? Então, é um assunto extremamente importante para a sua preparação. Professor, eu vou estudar para a polícia. Se tiver informática, segurança da informação vai estar lá. Estou estudando pelo SESP, pelo FCC. Se tiver informática e tiver segurança, vai estar na sua prova. Certo? Então, é um assunto extremamente importante. Lógico, nós estamos falando de um mini curso, então eu estou trazendo aqui alguns conceitos importantes para você, tá? Para você que precisa ou quer se aprofundar um pouco mais aí na sua preparação na informática, certo? Acesse aqui, ó, www.3dconcurso.com.br e lá a gente tem vários cursos aí, informática facilitada para concurso, para que você possa detonar na sua prova. E nós vamos arregaçar na sua prova, beleza? Mas hoje nós vamos tratar de quê? De segurança da informação. E você não precisa anotar nada agora, que eu vou trocar uma ideia com você rapidão e depois a gente vem trabalhando aqui no quadro e você vai tomando nota, tá joia? O que é a segurança da informação, turminha? Segurança da informação é o quê? Um conjunto de técnicas, ferramentas e ou procedimentos para quê? Para proteger a informação. Proteger a informação da empresa. Beleza. E lógico que para eu proteger a informação, eu utilizo várias técnicas, vários procedimentos, vários recursos, várias ferramentas para quê? Para você evitar ataques e assim aumentar a sua segurança da informação. Lembre-se sempre de se lembrar de nunca esquecer. Não há nenhum recurso que esgote, que proteja 100% o seu sistema computacional. Beleza? Ela aumenta. O CESP gosta demais disso. Então, ele aumenta, não garante. Certo? Então, esse são algumas coisas que você tem que se lembrar na sua prova. Ferramentas para proteger de ataques. E falando em ataques, nós vamos falar hoje de alguns ataques, dos principais ataques, aqueles que vêm caindo. Tá joia? Então, por exemplo, o que são malwares? Malwares são programas mal intencionados, programas maliciosos, certo? Que servem para quê? Para danificar o seu sistema computacional ou até diminuir a performance dele, tá joia? E a gente trouxe para você aqui hoje alguns principais, certo? Ou seja, vírus e worms, correto? E o Trojan e os bots, tá? O que são os vírus? Vírus são programas maliciosos, certo? Que não necessitam de arquivo hospedeiro, certo? Que não necessita de arquivo hospedeiro, que para ser iniciado, para iniciar suas ações infecciosas, ele precisa o quê? Ele precisa de ter um duplo clique, ele precisa ser iniciado, ele precisa ser clicado, beleza? Então, como é isso? Pega essa analogia. Eu estou gripado aqui, ó, estou bem constipado. Então, para que uma pessoa tenha a possibilidade de ser contaminado pelo vírus da gripe que está em mim, eu preciso e aquelas gotículas, elas de alguma forma tenham contato com algumas pessoas, certo? E se tiver contato com a pessoa, essa pessoa passa a ter a possibilidade de quê? De estar infectada com o vírus da gripe, certo? Então, o que eu preciso? De um arquivo hospedeiro, ou seja, eu preciso hospedar o quê? Aquele vírus, não é isso? Para que ela inicia as suas ações de multiplicação, de infecção, ela precisa o quê? Ser iniciada. Eu preciso iniciar esse contato. E trazendo para a informática, se você receber, por exemplo, um e-mail com um arquivo anexado, você pode excluir esse e-mail, que ele não vai infectar o seu computador. Agora, se você é curioso demais, for lá e clicar no danado, a partir do momento que você clica, aquele programinha chamado vírus, ele passa a iniciar as suas ações infecciosas. Então, ele serve para danificar o seu computador, certo? Mas para que ele comece essas ações danosas, danificadoras, digamos assim, ele precisa o quê? Que você starte esse processo de infecção. Eu coloquei do ladinho aqui com os worms, que são chamados de quê? Vermes. Os vermes, eles serve o quê? Eles não necessitam de arquivo hospedeiro, não necessitam de arquivo hospedeiro. O que é? Ele serve para diminuir o quê? Ele serve para diminuir
o desempenho da sua rede. Por quê? Ele começa a ficar zanzando pela rede. São os programinhas que ficam navegando pela rede. E ele precisa achar um computador que seja vulnerável, ou seja, ele explora vulnerabilidades. Então ele vem pela rede, os programinhas ficam transitando pela rede, e no momento que ele encontra um computador vulnerável, ele se instala nesse computador e se replica de forma automática. Ele se replica automaticamente. Certo? Então ele encontrou um computador vulnerável, ele infecta esse computador e se replica de forma automática. Perceba que ele tem uma diferença em relação aos vírus. Os vírus, ele não se replica de forma automática, ele precisa o quê? De ser executado, tá bom? Então, ele sempre vai tentar brincar com você das características dos vírus, que podem ter diversos tipos de vírus, ou de quê? Dos worms. Falando de diversas características de tipos de vírus, eu posso ter um vírus de boot. Ou seja, o vírus de boot é aquele vírus que infecta os arquivos de inicialização. Boot é um arquivo de inicialização, certo? Então, ele infecta. Eu posso ter um vírus de macro. O que é um vírus de macro? É aquele que está muito atrelado às macros. O que é macro? É uma ferramenta que serve para deixar de forma, para automatizar alguns procedimentos de rotina que você utiliza lá, por exemplo, nos produtos do Office. Excel, Word, PowerPoint, beleza? Então, ele afeta o quê? São vírus que atuam diretamente na macro dos programas, tá bom? Posso ter diversos outros, certo? Vírus. Então, ele vai procurar, você precisa se lembrar, desculpa, você precisa lembrar que o vírus, ele precisa de arquivo hospedeiro, eu preciso hospedar o vírus. Já o worm, ele não necessita de arquivo hospedeiro. O worm é chamado de verme. Por quê? Ele fica zanzando, procurando o quê? Um alvo, um computador, um dispositivo vulnerável, tá joia? Então, esses são alguns tipos de malwares. E eu posso também ter o Trojan, que é o chamado cavalo de Troia. O cavalo de Troia, ele serve para abrir portas de comunicação, isso mesmo, abrir portas lógicas do seu computador. Quando ele abre portas do seu computador, ele deixa o seu computador vulnerável. Então, o agente invasor, ele passa a ter o domínio total do seu computador. Ele passa a ter o domínio total do seu computador, porque as portas estão abertas, então ele passa a ter o domínio total. E a partir desse domínio, ele pode instalar outros tipos de pragas virtuais, pode instalar vírus, spyware, phishing, ou seja, ele tem acesso total do seu computador, ele pode formatar o seu computador, certo? Então, fica ligado nisso aí, tá? E uma alusão, aqui uma analogia do Trojan, o cavalo de Troia, vem lá da mitologia grega, não é isso? Então, aula de história aqui na informática, para você ficar mais cabeçudo. Olha só, lá na mitologia grega dizia o quê? Que a Grécia queria dominar o reino de Troia. Tem até lá o filme do bonitão lá do Brad Pitt, não é isso? O Aquiles lá, o bonitão, então. Aquele filme ele faz uma analogia. Como é que foi? Os gregos, eles foram derrotados pelos troianos diversas vezes. Então, o que aconteceu? Toda vez que o exército da Grécia, dos gregos, chegavam perto de Troia, que tinha um muro altão, bem alto, e os arqueiros todos bem treinados, o que eles faziam? Vlup, vlup, jogavam flechas. Então, o muro para entrar em Troia eram muito altos. E, além disso, tinha um exército muito bem treinado. Então, toda vez que o exército grego chegava perto, o que eles faziam? Flechas. Então, Troia derrotou a Grécia, até que eles tiveram uma ideia, os gregos tiveram uma ideia de mandar um presente para Troia, não é isso? Então, eles mandaram um cavalo muito grande, não é isso? Como presente. Só que dentro desse cavalo, você vai lembrar lá no filme, que esse cavalo, o cavalo de Troia, o que ele tinha? Ele não tinha lá, não era um presente, não é isso? Ele tinha lá dentro do cavalo, ele tinha vários guerreiros, não é isso? Então, os gregos mandaram para Troia um presente de grego, não é isso? Então, quando o rei de Troia se sensibilizou com o presente dos gregos, o que ele fez? Ele mandou abrir as portas do reino de Troia. Então, quando ele abriu as portas, aquele presente, não é isso? Ficou, ou seja, o inimigo conseguiu se infiltrar dentro do reino de Troia por meio de um presente, não é isso? E essa é uma analogia ao Trojan Horse, ou seja, ao cavalo de Troia.
Por quê? O cavalo de Troia ele pode chegar para o usuário como forma de arquivos de entretenimento, cartões virtuais, jogos, músicas, certo? Ou seja, um tipo de informação que convide o usuário ao quê? A clicar nesse arquivo. E aí, a partir do momento que o usuário autoriza, o usuário não sabe que aquilo é um cavalo de Troia, mas ele clica, ele autoriza, porque ele se sente atraído pelo cartão ou pelo arquivo de entretenimento. Perfeito? Então, ele é como se fosse um presente grego, o cavalo de Troia, porque ele se apresenta como um arquivo inofensivo, muitas vezes como um arquivo de entretenimento. Sempre se lembrar de nunca esquecer lá do filme de Troia, beleza? E uma outra praga virtual são os bots, chamados zumbis. O que os bots fazem? Os bots também abrem portas de comunicação e proporcionam controle remoto. Qual é a diferença entre o bot e o trojan? Putz, muito parecido. O que é? Porque os bots, eles se replicam de forma automática. Ele não se apresenta como arquivo de entretenimento. Os bots são programinhas que ficam zanzando pela rede, certo? Ficam zanzando pela rede. E a partir do momento que ele acha um computador, um dispositivo vulnerável, ele se instala e se replica o quê? De forma automática. Então, vem comigo aqui na lousa, olha só. Vírus, ele sempre vai tentar te confundir o quê? Com os worms, que são chamados o quê? Vermes. Aqui são chamados vermes. E eu te convido, se fizer sentido para você, o que eu te convido? Você colocar sempre aí numa anotação, no seu quadro, no seu caderno de revisão, sempre falo para os meus alunos, caderno de revisão, ajuda ou não ajuda? É a sacada. Então, no seu caderno de revisão, o quê? Você colocar eles pareados assim, ó, um ao lado do outro. Por quê? Sempre as bancas vão tentar te confundir, falando que o vírus não necessita de arquivo hospedeiro, quando na verdade o quê? Precisa. Já os worms não necessitam de arquivos hospedeiros, chamados vermes. Os vírus se agregam aos arquivos, ou seja, eles se tornam parte do arquivo. Já os worms não se agregam a arquivos, certo? Os vírus, eles precisam ser executados, ou seja, ele precisa clicar no arquivo para quê? Para que ele possa iniciar suas execuções. Já os worms, eles se replicam automaticamente, ou seja, exploram vulnerabilidade. Aqui ele o quê? Explora vulnerabilidade. Então, os computadores vulneráveis, ele se instala e se replica de forma automática. Tá? Então, se liga só nos vírus e nos worms. É importante você tomar nota disso aí, porque isso aqui cai muito em prova. Tá bom? Então, vírus precisa de arquivo hospedeiro, já os worms não. Os worms se replicam de forma automática, não precisa ser executados. E, por outro lado, você vai ter quem? Trojan e os bots. O Trojan é o chamado o quê? Cavalo de Troia. É o cavalo de Troia. Você vai lembrar de quem? Do bonitão do Brad Pitt, lá do filme de Troia, certo? E tem os bots, que são chamados de quê? Zumbis. O Trojan, qual é a função básica dele? Abrir portas de comunicação. Então ele abre portas, como lá no filme. Abre as portas de comunicação para proporcionar o quê? O controle remoto, o controle à distância. Ou seja, o invasor, ele passa de maneira remota, à distância, dominar, controlar o quê? O computador. Observação, que você vai tomar nota no seu caderno. Qual é a observação que eu quero que você tome nota? O Trojan, o cavalo de Troia, ele geralmente se apresenta como arquivos de entretenimento. O que são arquivos de entretenimento? Abre parênteses. Vídeos, cartões virtuais, jogos, músicas, ou seja, ele se apresenta como arquivo de entretenimento. Outra observação que você vai colocar aí é o quê? Que os arquivos, que o Trojan, ele roda com a autorização do usuário. Como assim, professor? Lógico que o usuário não sabe, mas ele chega para você como um arquivo de entretenimento, você é curioso, o que faz? Clica, e você então autoriza o funcionamento de quem? Do Trojan. Muitas vezes o Trojan, ele pode atuar até como servidor. Por quê? Porque ele instala um determinado programa no seu computador e você passa a ter uma relação de cliente e servidor, certo? Porque você está fornecendo um serviço, mesmo que um serviço de invasão, tá bom? Então, esse é o Trojan, o nosso cavalo de Troia, que pode aparecer na sua prova. E aí eu te convido, tá? Se fizer sentido para você, você colocar lado a lado. Porque, olha só, gente, vem comigo. Será que dá para o examinador te confundir? Olha só, o Trojan abre portas de comunicação. Olha a função dos bots. Abre porta de comunicação.
O Trojan, ele proporciona o controle remoto, ou seja, o controle à distância. O bot proporciona o controle remoto, certo? Putz, qual é a diferença? A diferença é que os bots, eles se replicam de forma automática, ou seja, eles exploram vulnerabilidades. Os bots, eles servem para abrir portas e proporcionar um controle remoto. Contudo, ele se replica de forma automática. Ele sai zanzando na rede, quando ele acha um computadorzinho vulnerável, ele se instala e se replica de forma automática. Ó, com o que ele parece? Com os worms, certo? Os worms se replicam de forma automática, os bots também, certo? Já o Trojan, ele chega como? Ele chega como um arquivo de entretenimento, e o que você faz? Clica nele. Preste muita atenção, porque nesse quadro, nessa singela aula, nesse singelo presente que o professor André e o 3D Concurso te deu, para você estourar e arregaçar na sua preparação, o que acontece? Aqui estão insumos para várias questões que vêm caindo ao longo dos anos. Tá? Então, preste muita atenção nessa aula. Veja várias vezes, tome nota dessas observações, certo? E façam vários exercícios em cima desse tema. Porque, como eu disse, segurança da informação, ele sempre vai estar na sua prova. Tá bom? Então, essa foi a nossa parte teórica. Já já nós voltamos para resolver algumas questões que é de extrema importância. Lembrando que o minicurso, só questões, 2018, questões atuais, viu? Para você arregaçar. E aí, bora passar nesse trem? Bora ou não bora? Bora passar, bora acreditar, bora para cima desse trem aí. Beleza? Um forte abraço e já já eu te encontro no próximo vídeo. Valeu!